Vamos falar de controle de vazão de bombas centrífugas industriais. Bem, quais são os principais métodos de controle de vazão de uma bomba centrífuga? Vamos enumerar aqui 5 métodos mais usuais. O primeiro método é aquele do liga e desliga, normalmente comandado por um sinal de variáveis como nível do vaso, pressão, temperatura. Esse método é utilizado quando for possível a operação intermitente. Então, ora a bomba pode estar ligada, ora pode estar operando, sem interferir no processo operacional. O segundo método é o controle por bypass. É aquele controle onde você tem uma válvula automática que recircula quando há excedente na vazão produzida pela bomba. Ou seja, quando houver uma redução na demanda. Então, como se trata de um equipamento robusto que não pode ficar numa condição de liga e desliga, é preciso que haja um controle para que ela não opere com uma vazão muito baixa. Então, parte do fluido é desviado da descarga para a sucção ou em outro ponto do sistema. O outro controle é o controle automatizado. É o controle, vamos dizer assim, mais utilizado na indústria, né? Então você tem uma planta e precisa controlar todas as variáveis. Normalmente você tem um sistema supervisório com PLC, com sensor de temperatura, sensor de pressão, sensor de vazão. E em função dessa lógica, se estrutura um processo de abertura e fechamento da válvula para se buscar o controle de vazão da bomba. O outro modelo é o controle por múltiplas bombas, o sistema de cascata, né? Você pode ter bombas em paralelo ou em série. E em função da demanda, você parte ou para bombas no sistema, ok? Então, em função da demanda, você altera o número de bombas que estão alinhadas para atender o sistema. E, por fim, o controle de velocidade variável, que é feito através de um variador de frequência, né? Faz com que o motor elétrico que aciona a bomba tenha rotação variável, dessa forma demandando vazão e pressão de valores diferentes. É o processo mais viável do ponto de vista energético. Tanto faz com que haja o menor consumo de energia, como preserva até as válvulas que, porventura, estejam envolvidas com o controle desse sistema. Bem, como é que as curvas se comportam praticamente em cada um desses casos, né? Então nós temos a curva da bomba aqui, né? E a curva do sistema, ok? Então, como é que isso ocorre? Nesse método que nós falamos, onde há o ajuste da curva do sistema com abertura e fechamento da válvula, então existe um passeio, né, da curva do sistema em função da abertura e fechamento da válvula na curva da bomba. É claro, sempre existindo uma vazão, a menor vazão possível de se operar, e a vazão máxima. Então, o que existe na realidade é uma corrida em cima da curva da bomba. Ora, a curva do sistema está com a vazão muito alta, ora está com a vazão mais restringida. No sistema bypass também é parecido, sendo que no sistema de bypass a proteção ocorre em baixas vazões, para que a bomba não opere em shutoff. Então eu tenho que proteger a bomba para que não haja um incremento na pressão de descarga e nem que a bomba opere com temperaturas elevadas se ficar muito tempo em vazões baixas. Então essa bomba com esse tipo de válvula de bypass, ela nunca opera no shutoff, porque automaticamente a válvula o protege. Então o que acontece? A curva do sistema também navega sobre a curva da bomba, ok? Então a variação ocorre em cima da curva da bomba. O sistema de liga-desliga, como falamos, praticamente um sistema onde se opera pontualmente na curva da bomba, né? Então não há grande variação na pressão da descarga nem da sucção. Então praticamente é uma condição de operar onde existe um cruzamento pontual da curva do sistema com a curva da bomba. O maior fato aí que a gente pode apontar é que a seleção aqui é muito crucial, né? Porque se essa bomba vai operar sempre num determinado ponto, é melhor que ela busque operar num ponto de boa eficiência, ok?
Então, esse processo de seleção dessa bomba aqui, claro, esse processo de seleção é importante para todas as bombas, mas isso aqui especialmente porque ela, hora está ligada, hora vai estar desligada. E quando operar, tem que operar numa condição satisfatória. Então, é bom que esteja operando numa região na vizinhança do ponto de melhor eficiência. E um fato aqui interessante é o caso do VSD, ou seja, é o caso onde, em função da velocidade do motor, a bomba assume curvas diferentes. Na velocidade mais alta, está aqui, e na velocidade mais baixa, aqui embaixo. Então, o que acontece? A vazão vai correr em cima da curva do sistema. O que vai variar agora aqui é a curva da bomba, buscando atender a curva do sistema. Ok? Então, o passeio vai ser em cima da curva do sistema. A bomba vai ficar operando nesse intervalo. Nas demais condições, a variação sempre se dá em cima da curva da bomba. Ok? Aqui é pontual e aqui a variação ocorre em cima da curva do sistema. Uma vez que a bomba está assumindo alterações inferiores, a curva toma posições diferentes em relação ao sistema. Bem, qual é o objetivo de toda essa metodologia de controle de vazão? O objetivo é trabalhar numa região de boa eficiência. Né? Então, aqui tem aquele gráfico da taxa de falha em função do ponto de operação. Então, aqui tem uma curva de confiabilidade que mostra que o melhor ponto onde se atinge a melhor confiabilidade da máquina é exatamente no ponto de melhor eficiência. Então, toda a energia na hora de se buscar selecionar uma bomba para o método de controle de vazão, melhor dizer assim, que se busque operar em regiões de alta eficiência, ok? Então, buscar métodos que busque sempre operar na região de alta eficiência. Então, vou começar aqui pelo método liga-desliga, está aqui, não é? Então, tem uma bomba aqui que transfere de um vaso para outro vaso. E as condições dele variam muito pouco em termos de pressão de sucção, pressão de descarga. Então, a curva da bomba opera praticamente numa condição pontual com a curva do sistema, ok? Então, está aí, na hora que liga, ele sempre vai buscar operar nessa condição aqui. Na hora que desliga, a vazão é nula, então fica nessa condição aqui, ok? Ponto de operação ou condição nula, quando a bomba está desligada. Então, ou opera no ponto do cruzamento ou está em repouso. O controle por bypass, ou recirculação. Normalmente, esse tipo de controle tem aqui o vaso, tem a bomba aspirando do vaso e mandando para o sistema. Existe uma válvula que fica a jusante da bomba, que faz o papel de recirculação automática. Então, como é que essa válvula funciona? Está aqui o corte da válvula, chamada FCV, ou válvula de fluxo mínimo. Então, é uma válvula que ela não permite que essa bomba opere em shutoff. Okay? Mesmo com ela fechada, a vazão retorna para esse vaso aqui. À medida que eu vou aumentando o meu consumo, essa válvula vai se abrindo e vai permitindo que parte do fluxo venha para a condição mais desejável, que é indo para o sistema. Quando o sistema está totalmente aberto, o fluxo é totalmente dedicado ao sistema e o sistema fica fechado para recirculação. Ok? Então aqui está representando a curva em função da condição que a bomba está operando. Então aqui está na vazão mínima, então a bomba não atinge o shutoff, porque a válvula protege. Aqui no momento que começa a haver o incremento da vazão, o deslocamento da curva, e aqui quando está na vazão plena, a curva está cruzando com o sistema na condição de vazão máxima. Então esse é o sistema de controle por bypass, ou bypass. E esse é o controle automatizado, onde se usa sensores de vazão, de pressão ou temperatura, que manda sinal para alimentar ou para comandar a abertura e fechamento das válvulas, para comandar o fluxo na bomba. Então, o que acontece? Normalmente você tem um vaso, aqui tem uma bomba, né? Então, esse vaso vai exportar para um determinado ponto, mas antes da válvula principal que controla a vazão de exportação,
eu tenho uma válvula que é capaz de recircular. Então, se houver, por algum motivo, um fechamento da válvula que vai para o sistema, a válvula que recircula abre, fazendo com que o fluxo retorne para o vaso. Nessa condição, também garantindo que não haja vazão nula, ou seja, essa bomba não opera também shutoff, porque essa válvula não permite isso. Só que agora, em função da demanda, existe um diálogo entre essa válvula de recirculação e a válvula principal, que faz com que fique variando a vazão da bomba, ok? Então, o que acontece? Existe uma variação da curva do sistema em relação à curva da bomba, ok? Conforme descrito aqui em azul. Então, esse sistema, ele navega, a curva do sistema navega nesse intervalo aqui, ok? Então, a curva do sistema na vazão máxima está aqui, e na vazão mínima que o sistema permite está aqui. Então, operando sempre nessa faixa, ok? O uso de sistema de controle avançado, como PLCs e sensores de pressão e vazão, para ajustar a operação da bomba de forma automática, ok? Então, em função do sinal que essa válvula recebe, ela comanda a vazão da bomba, e essa também. Então, em conjunto, eu posso ter uma situação que eu estou exportando e estou recirculando simultaneamente. Ou posso ter a condição de estar exportando e a recirculação está nula. Então, existe a variação na curva dessa forma. Isso vai depender da demanda. Então, é um sistema que é uma lógica e um estudo, não só de dimensionamento de válvulas, como de automação, para que isso opere plenamente. Outro controle também que nós falamos é o controle por múltiplas bombas, o sistema de cascata, onde eu tenho várias bombas, mais de uma bomba, né? E em função da demanda, eu opero com uma, duas ou três bombas, como mostra aqui. Então, eu tenho a curva de uma bomba isoladamente, eu tenho a curva de duas bombas e a curva de três bombas. E aqui está a curva do sistema. Então, quando eu estou, por exemplo, nesse caso aqui, quando eu estou com três bombas, eu estou aqui com a vazão máxima. Quando eu desligo uma bomba, já vou operar com vazões menores, pressões menores, claro. E com uma bomba, vou ter a menor vazão, que é capaz de fornecer ao sistema. Então, aqui nesse caso, é uma situação que várias bombas operam em paralelo ou em série, sendo ligada ou desligada conforme a demanda. E agora o sistema por VSD, né? É o controle por velocidade variável. É o VFD, Variable Frequency Drive. Então, como é que funciona? A velocidade do motor é ajustada por meio de um inversor de frequência, alterando a vazão e a pressão conforme a necessidade. Então, normalmente o motor da bomba é equipado com um variador de frequência, fazendo com que haja variação na rotação do motor que aciona a bomba. Dessa forma, a bomba pode assumir várias curvas em função da rotação que ela opera. Ok? Então, como eu posso modificar a curva, a rotação do motor, essa curva pode, de repente, operar em cima da curva do sistema. Ok? Então, quanto menor a curva, menor a potência consumida, uma vez que a potência tem uma relação cúbica com a vazão, né? Então, reduzir vazão, reduzir pressão, então eu estou com um consumo energético muito menor, ok? Então, a potência tem uma relação cúbica com a rotação. Bem, quais são as considerações que devemos ter na escolha do método? A eficiência energética, por exemplo. O VFD é geralmente o mais eficiente para os sistemas com carga variável. Então não tem sombra de dúvida que normalmente o variador de frequência é uma solução mais interessante. Só que ela é uma solução cara, não é uma solução barata. Então tem que se fazer uma análise econômica para ver se vale a pena investir no variador de velocidade. Outra consideração da escolha é exatamente essa, a relação do custo inicial e o retorno. As válvulas costumam ser mais baratas, mas o VFD pode ter um payback rápido devido à economia de energia. Então tem que se analisar, fazer um estudo de engenharia mais detalhado. Outra coisa que pode definir também o método é o tipo do fluido e aplicação.
sistemas críticos que podem exigir controle mais preciso, como indústrias químicas ou petroquímicas, né? E pode utilizar até a combinação de mais de um método, né? De repente eu preciso usar 6 bombas, 3 a 3 em série, né? Posso ter variador de velocidade nas bombas principais, e nas bombas boosters posso ter um sistema convencional, ou de repente posso ter variador de velocidade com todas, né? Então, a engenharia da aplicação tem que ser bastante analisada e fazer um estudo para se adotar o melhor sistema possível na planta onde a bomba vai operar, ou o sistema de bombeio vai operar. Bem, então obrigado aí pela atenção.